Fala galerinha, tudo bem com vocês? Titio Wagner aqui mais uma vez. Pessoal, a aula de hoje, o vídeo de hoje, ele é apenas explicação de conteúdo, então ele é um pouco mais longo, não tem exercício, até porque vocês não têm exercício para fazer novos, né? Vocês têm que completar o que está em atraso aí, tá bom? E esse é o tema das nossas próximas semanas de aula, que é eletrização. Então essa semana eu vou passar o videozinho. Você pausa o videozinho, faz alguma anotação, faz os resumos, porque você vai precisar. E deixa o vídeo salvo, que talvez na hora de fazer a tarefa você queira assistir de novo. Ok? Vamos para as perguntinhas de sempre que eu tenho que fazer, para a gente poder pegar o cérebro de vocês e colocar no tranco, né? Pegar no tranco o cérebro de vocês. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, a gente começa a entender que nosso querido universo, nossa realidade, tudo que existe, é formado por ou matéria ou energia. E na física a gente estuda as relações entre matéria e energia. Essa matéria, por sua vez, é composta de partículas muito pequenas. Quais são as partículas muito pequenas? Os átomos, muito bem. O átomo ele é a unidade básica da matéria. E o nosso átomo é o quê? Ele é o núcleo, onde no núcleo tem carga elétrica. Carga elétrica positiva, por causa dos prótons. E ao redor do núcleo tem uma nuvem de elétrons. E os elétrons têm carga elétrica negativa, portanto a eletrosfera é negativa. Ok? Então nós sabemos que o nosso querido, maravilhoso átomo tem uma parte positiva e uma parte negativa. Porém, essa parte positiva, que é o núcleo, ela é estável, ela fica lá parada estavelmente. O próton e o nêutron são casados por algo chamado força nuclear forte, enquanto os elétrons na eletrosfera são chamados aí muitas vezes, em alguns casos, de elétrons livres, né? Eu consigo adicionar ou remover elétrons de determinado átomo em determinado corpo. Lembrando que o próton e o elétron, o próton e o elétron têm a mesma carga elétrica, só que um é positivo e outro é negativo, mas a quantidade de carga elétrica é a mesma, porém tem tamanhos bem diferentes, viu? O tamanho dele, o peso dele é bem diferente. A única coisa que é igual é a carga elétrica, ok? E que os nossos queridos e maravilhosos elétrons podem ser e vão ser adicionados ou retirados. E esse é o tema da nossa aula, os processos que adicionam ou retiram elétrons, tá bom? Isso aqui nós não precisamos saber disso, tem porque está aqui. Vamos só lembrar um negócio. Um corpo condutor de eletricidade é aquele corpo que permite o movimento de cargas elétricas nele. Um corpo isolante, ele dificulta. Por que eu estou usando a palavra dificulta e não impede? Porque não existe isolante perfeito, do mesmo jeito que não existe condutor perfeito. Então, o isolante ele dificulta a passagem da carga elétrica. Ele não é perfeito, então em algum momento vai passar uma carga elétrica ali, de alguma maneira, mas ele oferece dificuldade, mas de algum momento ele vai funcionar. Então, o condutor ele facilita a movimentação da carga elétrica e o isolante dificulta a movimentação da carga elétrica. Ok? Isso aqui não precisa. Então, nós temos condutores sólidos, metais, todos os metais, lá da família dos metais, né? E o grafite. O grafite não está na família dos metais. Nos quais as partículas que se deslocam através deles são os elétrons. Então, os elétrons se movimentam de boa nos metais e na grafite. Os líquidos, lá na química, tem um negócio chamado solução iônica, né? No qual os íons, os íons são capazes de percorrer a solução em sentido oposto, mas é matéria de química, não posso ficar falando. E gases ionizados. O que nós aqui na física devemos nos preocupar? Aqui na física, nossos condutores no nosso estudo vão ser principalmente os sólidos. Principalmente os caras da família dos metais. Tá bom? Então, nossos condutores são sólidos metais. O que é um corpo neutro? Um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de carga positiva que ele tem de carga negativa. Não quer dizer que ele não tem carga, ele tem. Só que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Por exemplo, esse corpo aqui, ó, ele tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos, né? Menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos aí mais 8. Menos 8 mais 8, meu corpo está neutríssimo. Ó, eu tenho um corpo positivo e um corpo negativo, eu vou tentar achar o equilíbrio entre eles. E esse é um dos processos que a gente vai entender agora como é que funciona, tá bom? É isso aqui, não vou passar com vocês. Vamos lá. Eletrização. Eletrização é o ato de transferir carga elétrica. Então, o processo de eletrizar é o processo de transferir cargas elétricas. É importante vocês anotar, tá bom? Então, os processos de eletrização, que são 3, é um fenômeno que muitas vezes ele existe na natureza e diversas causas. Ok? Porém, nós estamos falando de cargas elétricas, pessoal, estáticas, tá? Nós não estamos ligando a tomada ainda. Nós estamos falando de cargas elétricas estáticas. Então, nós vamos falar do processo de eletrização de cargas elétricas que estão paradas. Quando a gente fala do movimentação lá da carga elétrica, ainda mais para frente um pouquinho, tá bom? Então, nós temos 3 processos, nós vamos falar dos 3 agora. É importante voltar a lembrar que nós estamos falando de elétrons. Nós vamos adicionar ou remover elétrons. O primeiro processo é a eletrização por atrito. Atrito, pessoal, é o ato quando eu tenho, sei lá, 2 objetos que estão se esfregando, arranhando entre eles, tá bom? A palavra atrito. O que você tem quando você tem atrito com uma pessoa? Você se estranha com ela, você quer bater na pessoa, né? Então, quando 2 corpos são atritados, são esfregados um no outro, essa atividade, que é o atritar, realiza um trabalho sobre os elétrons. Vamos lembrar lá do primeiro ano, o que significa trabalho? Trabalho, pessoal, é um gasto de energia. Lembra que trabalho significa gastar energia, facilitando a sua transferência. Então, quando eu pego 2 corpos, inicialmente, ó, atrito, eu lembrei que coloquei isso aqui, ó, isso aqui é atrito, ó, gatinho se esfregando. O que acontece com o pelo do gato quando ele esfrega em você, fica grudado em você, você vai descobrir o porquê agora, tá bom? Então, eu tenho 2 corpos inicialmente neutros, então essa é uma regra do atrito, viu, da eletrização por atrito, os corpos estão inicialmente neutros. Quando eles são esfregados um ao outro, existe uma retirada de elétrons, fazendo que os corpos atritados, na verdade, adquiram cargas de sinais opostos. Eu tenho os corpos neutros. Vou voltar aqui rapidão. Tá vendo? O bastão e o pano, né? O vidro e a lã. Acontece que ao esfregar um no outro, eu estou separando, porque eu estou esfregando, estou gastando minha força, né? Gastando minha energia. Eu estou separando os elétrons dos prótons. Na verdade, os prótons estão paradinhos, né? Eu estou pegando os elétrons de um e removendo ele, porque eu estou esfregando o bastão lá. Ao fazer isso, ao esfregar o bastão lá, eu faço com que o meu pano, as minhas partículas comecem a separar os elétrons do outro. Então, um fica com muito elétrons, porque um puxou elétrons, e o outro ficou sem elétrons. O que ficou sem elétrons fica positivo, e o que ficou com os elétrons fica negativo. Calma que nós vamos lá de novo, ó. Eu peguei uma seda, né, o paninho seda, aquele paninho de fazer lençol, fronha, e o bastão de borracha, né, e esfreguei um no outro. Ao esfregar um no outro, meu bastão de borracha ficou negativo e meu paninho ficou positivo. A transferência, a remoção de elétrons só é possível porque eu estou fazendo trabalho, estou realizando uma movimentação. A energia tem que vir de algum lugar, né? Isso acontece muito, pessoal, com mulher, até que quando penteia muito o cabelo e tal, o cabelo fica meio frisado. O que é o frizz? É quando você esfrega demais seu cabelo, você penteia muito seu cabelo e ele fica eletrizado. Então ele começa a ficar assim, um positivo e outro positivo. Então um fio positivo com um fio positivo, eles tendem a se repelir. Então o que é o frizz? Você esfregou demais, você penteou demais seu cabelo, correto? Seu cabelo ficou todo positivo. Então quando você tem fios positivos, eles vão se repelindo. E ao se repelir, todos ficam
né? Fica frisado aquele negócio, ó, tipo, levou um choque, engraçado. Tá bom? Aí, ó, isso aqui, ó. Você esfrega demais, porque o seu cabelo é isolante, né? E o pente, geralmente plástico, também é um isolante. Então, se você ficar penteando demais o cabelo, isso vai fazer seu cabelo ficar frisado. O que é o cabelo frisado? Ele ficou carregado eletricamente e fica se repelindo um ao outro, tá bom? Como que você vai saber qual que fica positivo e qual que fica negativo? Existe essa tabelinha. Essa tabelinha é o seguinte: eu atritei vidro com cobre. O cobre ele é mais eletronegativo, então o cobre fica negativo e o vidro fica positivo. Eu atritei vidro e lã. A lã vai ficar negativa e o vidro vai ficar positivo. Nos exercícios, a maioria deles, 90%, quer dizer quase todos, vai trazer, eu vou atritar vidro com alguma coisa. Então o vidro, ele é o mais, ele sempre vai ficar positivo, porque o vidro é muito isolante, e as outras vão ficar negativas. Se trouxer dois materiais diferentes, você pesquisa na tabela, o que eu acho bem difícil de acontecer, a maioria dos casos é, eu tratei vidro com algodão, vidro com ebonite, vidro com cobre, vidro com enxofre, vidro com celuloide. Celuloide tem a ver com papel, tá, gente? Então é sempre vidro, tá bom? Então vamos finalizar o atrito. Sempre que atritamos dois corpos, eles têm que ser de substâncias diferentes, né? Porque substâncias iguais, um não vai ser mais eletronegativo do que o outro, puxar os elétrons do outro. E os dois ficam com cargas de sinais opostos. Um fica positivo e o outro fica negativo. Tal fato é mais observável em isolantes, porque o atrito funciona nos isolantes, né? Em que os isolantes um remove os elétrons do outro, que é bem difícil de acontecer. E na série triboelétrica, que é a tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, a substância que se lê primeiro, que está lá para cima, fica positiva e a de baixo fica negativa. Vamos para eletrização por contato. Isso aqui é muito fácil. Diferentemente do atrito, onde os corpos começam inicialmente neutros, no contato, um começa carregado, seja negativo ou positivo. No nosso exemplo aqui, o corpo A começou negativo e o corpo B está neutro. Eu vou colocar os dois em contato. Ou eu posso encostar. Nesse caso aqui eu utilizei um fio condutor, mas é a mesma coisa de encostar um no outro. Como eu coloquei um corpo negativo com elétrons sobrando perto de um corpo neutro que tem a mesma quantidade em equilíbrio lá bonitinho, os elétrons em excesso vão sair do corpo negativo para o corpo neutro e os dois vão ficar negativos. Isso é muito fácil de entender, ok? Isso aí é vocês, essa quarentena, um bicho preguiça, tá? Só pra comentar, que eu adoro esse emoji. Agora eu tenho uma parte mais difícil de entender. Quando é negativo, está sobrando elétrons, os elétrons estão sobrando, passa. Beleza. Porém, agora eu tenho um corpo positivo. O que é um corpo positivo? É aquele em que faltam elétrons. Então aqui está faltando elétrons e o Bzinho aqui está neutro. O que é um corpo neutro? É um corpo que tem a mesma quantidade de carga elétrica, ele tem de carga positiva e tem de negativa, né? Mais, menos. Nossa, ficou parecendo uma cruz aqui ali. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, né? Quando eu colocar esses dois corpos em contato, esses elétrons que estão em equilíbrio no corpo neutro vão passar para o corpo muito positivo. Porque se ele está muito positivo, ele vai atrair as cargas elétricas que estavam em equilíbrio no corpo B para ele, porque está muito positivo, ele está exercendo atraindo as cargas negativas para ele, né? Porque o negativo atrai o positivo. E ele vai atrair algumas para ele, para tentar entrar em equilíbrio, só que ele não vai conseguir. E no final, esse cara que é o B perdeu os elétrons de equilíbrio dele, o A ganhou alguns, mas não o suficiente para entrar em equilíbrio, e os dois ficaram positivos no final das contas, tanto o A quanto o B. Então, se eu coloco um corpo negativo perto de um corpo neutro, os dois ficam negativos. Fácil. Um corpo positivo, que é esse aqui, perto de um corpo neutro, os dois ficam positivos. Isso é muito fácil de entender. Você só tem que lembrar de onde que os elétrons vão para onde, tá bom? Isso que é o aqui, ó.
Você pode ver essa imagem aqui ó, 500 mil vezes. Se você não entendeu o que eu falei do contato. Olha, eu tenho um corpo neutro e um corpo eletrizado. Quando os dois se encontram, os elétrons saem do A para o B. Deu para entender, né? Muito fácil. De novo. Mais uma vez. Eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo eletrizado. Bzinho está negativo. Quando eu encosto o negativo no A, os elétrons vão do negativo para o neutro. E os dois vão ficar negativo. Muito fácil. Ok? Eu tenho uma esfera neutra e um bastão negativo. Eu encosto os dois. Os dois vão ficar negativo. Negativo com negativo, repulsão. Facinho esse negócio, né? Essa aí é facinho. Agora nós vamos para o mais difícil de entender. Então, se você está cansado, você pausa, vai lá, bebe uma água, né? E vamos à eletrização por indução. Primeira coisa que você tem que saber é o significado da palavra indução, que vem de induzir. Então, no atrito, a gente esfrega um corpo no outro. No contato, eles encostam um no outro. E na indução não há nenhum tipo de contato. Nós vamos chegar perto para induzir, mas a gente não vai entrar em contato. Então, indução eletrostática corresponde à separação de cargas negativas e positivas. Então, eu vou separar as cargas, então um vai ficar positivo e outro negativo, de um condutor neutro. Então, olha aqui, ó. Neutro, então um condutor vai estar neutro, o outro não. Vamos ver isso agora. E a separação de cargas. Então um fica positivo e o outro fica negativo. Devido à aproximação de um corpo eletrizado. Então alguém tem que começar com carga. Então eu não vou encostar. Tá? Lembra disso. Eu não vou encostar na indução. Tá bom? Vamos? Então eu vou fazer isso aqui bem calmamente. Eu tenho um corpo carregado positivamente. O corpo A está positivo. E tem o corpo B. B está neutro. Eu vou eletrizar eles por indução. Eu vou influenciar os elétrons. Como eu vou fazer isso? Né? Que eles são por indução e influência. Quando eu pegar esse corpo A carregado positivamente e colocar perto de B, o que eu vou fazer com o B? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que as cargas elétricas dentro do corpo B se separem, só que continuem lá. Então ele ainda está neutro, porém as cargas foram separadas. Por quê? O A exerce uma força de atração. A carga positiva está atraindo a carga negativa aqui, ó. Só atraindo, porque não encostou para passar, porque nem vai encostar, tá bom? Então aqui, ó, eu estou encostando. Eu estou atraindo, eu estou puxando ela, é tipo um imã. Está puxando aqui a carga positiva foi para o outro lado. Porque ao mesmo tempo que a carga positiva puxa a negativa, ela também vai empurrar a positiva para o outro lado, né? Porque ela vai dar repulsão com repulsão. Ok, então a primeira parte é chegar perto para as cargas separar. Quando as cargas estão separadas, vai entrar um terceiro elemento, que é você conectar. Eu não sei se eu acho que a minha carinha está tampando. Isso daqui, pessoal, esse fio aqui está ligado na terra, tá? Eu acho que minha cara está tampando esse negócio. Isso aqui significa que eu estou ligado na terra, literalmente na terra, tá no chão, você está pisando. Então, ó, de novo. As cargas negativas estão assim, presas pela força de atração entre o positivo e o negativo. Os prótons que estavam aqui, eles estão solteiros, lindos, maravilhosos. E quando eu conecto um fio, quando eu conecto esse condutor à Terra, esses prótons que estão solteiros, sozinhos, eles vão fazer com que os elétrons na Terra subam para eles. Por que os elétrons que vão subir? Porque o próton não se mexe, né? A carga positiva fica lá. Então, os elétrons na Terra, que estavam lá sozinhos, vão subir para casar com esses prótons aqui, porque eles estavam solteiros, porque os outros estão amarrados aqui, burro olhando para o lado, né? Então, esses prótons sozinhos vão exercer uma força de atração através desse fio que está ligado na Terra e vão puxar elétrons para eles. E nisso eles vão ficar em equilíbrio.
Se esses caras positivos encontraram elétrons na Terra e entraram em equilíbrio, esses que estavam aqui, ó, amarradinhos pela força de atração vão ficar sobrando, porque os outros aqui já casou de novo. E no final das contas, peraí, vamos lá. E no final das contas, que eu já cortei o fio terra, aqueles prótons que estavam aqui sobrando encontraram seus elétrons na Terra e os bestas aqui ficou olhando. Ou seja, meu corpo ficou negativo. Vou contar uma historinha para vocês. Nossa, vai, uma historinha? Isso, uma historinha. Aqui é um condomínio, né, onde moram casais. Moram aqui alguns casais, né? Mais com menos, mais com menos, mais com menos. Todo ano isso funciona. Vamos ver se vai funcionar esse ano. E do lado desse condomínio abriu um cabaré. Né? Cabaré cheio de... Vocês sabem que tem no cabaré. Você fala não, porque tá num vídeo, né? Vai dar problema. Aí, os homens, esses carinhas aqui, ó, menozinho, foi tudo pra janela ficar olhando as mulheres do cabaré. As mulheres dos homens que não é besta, foi pro outro lado, né? Falei, vou ficar. Foi lá pro outro lado. E nisso, né? Elas foi pro outro lado. Só que as mulheres não é besta, não. As mulheres foi e chamou outros homens pra sair com elas, né? Elas foi lá, buscou lá na terra os homens pra sair com elas e casou com os homens. Então, beleza. Os homens que era casado, que não tá mais casado, ficou olhando pro cabaré, continuou olhando pro cabaré. E no final das contas, as mulheres se arrumou e os burros dos homens ficou solteiro, né? Porque não pode ir pro cabaré, porque não pode encostar um no outro. Aí ficou sobrando. Lá, ó, esse ficou sobrando porque ele é burro. Muito fácil. Gostou da historinha? Então, vamos lá. Na eletrização por indução. Na indução, os corpos terminam com cargas elétricas contrárias. Se o meu indutor, que é o nosso exemplo, é positivo, o induzido fica negativo. Se o indutor, que é o corpo que já começa carregado, for negativo, o induzido, que estava neutro, vai ficar positivo. Vamos fazer um com esse... para de aparecer influência. Ó, eu tenho um corpo neutro e eu vou aproximar um bastão negativo perto dele. Os mais e os menos vão se separar, né? O mais vai ser atraído, pelo menos, e o menos vai ser empurrado. Então deu para ver que eu separei as cargas elétricas aqui. Então o primeiro passo é separar as cargas, sem encostar. Aí eu vou conectar esse corpo que está com as cargas separadas à Terra. Lembra que eu conecto na Terra. Só que nesse caso aqui, quem está sobrando são os elétrons. E os elétrons conseguem se mover. Então os elétrons vão para a Terra. E meu corpo fica positivo, sem encostar. Então, lembra dessa regrinha. Se tem elétrons sobrando e eu conecto na Terra, os elétrons vão embora. Se tem elétrons faltando, que são os corpos positivos, e eu conecto à Terra, os elétrons sobem da Terra. A Terra provê. Ou ela fornece elétrons a mais ou a menos. Então, regrinhas do eletrização por indução. O corpo que provoca a indução é chamado de indutor e sua carga não é afetada no processo, porque na verdade ele só chega lá perto para puxar a carga elétrica, ele não faz nada, né? Assim, ele não encosta, não tem alteração nenhuma. O objeto que foi eletrizado, que é o induzido, fica com o sinal oposto ao indutor. Então, se eu usei uma esfera positiva, eu vou ter um corpo neutro que vai ficar negativo, né? Apenas objetos condutores, porque os elétrons têm que se mover, eu tenho que separar os elétrons, podem ser eletrizados de forma efetiva por indução, tá bom? Tá, vamos lá. Pessoal, basicamente é isso, tá? Essa é uma matéria mais difícil, mas eu acho que com os exercícios talvez vocês consigam pegar melhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que essa matéria é difícil, então vamos com calma, tá? Vocês sabem que o tio aqui vai com calma, ok? Até a próxima!